Pai do Senhor, meus irmãos, passando aqui para dar continuidade ao nosso estudo. Hoje a gente vai estar estudando o capítulo de número 16 do livro de Apocalipse. A gente vai estar vendo aqui os 7 flagelos, ou as 7 taças da ira de Deus. A gente vai estar meditando em cada taça, vendo os acontecimentos que vão acontecer. Apocalipse, capítulo 16, versículo 1 até o 2, vem relatando aqui o primeiro flagelo ou a primeira taça da ira de Deus. Diz assim o texto sagrado: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. A gente vê que, como a gente estudou no capítulo 15, que 7 anjos foram convocados para derramar as 7 taças da ira de Deus sobre os homens. E o interessante é que sobre essas 7 taças que serão derramadas sobre os homens, sobre os pecadores, é que os homens que serão atingidos por essas taças, que representa, o derramar da ira de Deus sobre os pecadores, essas taças elas vão ser derramadas, a sua sentença, o juízo de Deus que vai ser derramado e decretado sobre os homens, serão somente sobre aqueles que têm a marca da besta, o número da besta e o nome da besta, ou seja, os adoradores da besta. Aqueles que no início do governo do anticristo, por um período, estavam ali sendo vistos como vitoriosos, como vencedores, por ter recebido a marca da besta, e por um período poder comprar, por um período poder vender, por um período poder negociar, trabalhar, usufruir daquilo que o mundo tem a oferecer devido ter vendido a sua alma à besta, recebendo uma marca. Esses, no período final, do período da grande tribulação, vão receber o juízo de Deus. É interessante que a gente estudou nos capítulos anteriores sobre os 7 selos, a abertura dos 7 selos, e sobre o soar das 7 trombetas. É interessante que ali era um juízo de Deus vindo com misericórdia. Deus trabalhando com um juízo para levar o homem ao arrependimento, era o juízo acompanhado da misericórdia de Deus. Já nas 7 taças que a gente vai estar meditando agora, é o juízo de Deus sem misericórdia. Aqui, Deus já não vai agir com a misericórdia. Deus vai derramar sua ira. Deus ele vai vir com juízo e com justiça sobre aqueles que se tornaram adoradores do anticristo. Aqueles que se tornaram instrumentos de Satanás no período da grande tribulação e contribuíram para a morte dos santos. Porque no período da grande tribulação, se a gente for estudar mais profundo, será o período da história da humanidade onde haverá o maior derramamento de sangue. O período da grande tribulação será o período de maior índice de morte, de assassinato que vai haver. Vai ser o período da história do homem, da humanidade, onde o índice de torturas, de perseguições, de morte, de derramamento de sangue, será em um nível muito elevado, como nunca houve no passado. Então haverá um derramamento de sangue de pessoas inocentes, de pessoas justas, aos olhos do Senhor. Então aqui a gente vê que no derramamento da primeira taça, os homens que têm a marca da besta, aqueles que receberam ali a marca, o sinal do anticristo, da besta, eles vão receber em seus corpos físicos úlceras
como aconteceu no povo lá do Egito, quando Deus veio ali trazendo aqueles prodígios para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Quando os egípcios foram acometidos de úlceras em seus corpos. Será praticamente as mesmas úlceras que atingiram os egípcios, as mesmas úlceras que tomaram conta do corpo do patriarca Jó. Ou seja, são feridas que vão sair em seus corpos, ao qual vai corroer as suas carnes, a carne do seu corpo, a qual vai rasgar a carne do seu corpo com feridas aonde não vão mais cicatrizar. Úlceras aqui vem falando que úlceras malignas e perniciosas, ou seja, serão feridas da cabeça à planta dos pés. Todo o corpo daqueles que tiver a marca da besta, daqueles que são adoradores da besta, serão tomados por úlceras, por feridas que estarão abertas, cheias de pus, sangrando sem parar. Imagine o nível de sofrimento que esses homens, que esses seres humanos vão enfrentar. Como eu falei nas aulas anteriores, o período da grande tribulação, Deus vai permitir sofrimento e dor para mostrar aos homens o sofrimento do inferno, ou seja, Deus estará trazendo parte do sofrimento do inferno à terra para que os homens venham se arrepender. O intuito de Deus é que os homens se arrependam, mas a gente está vendo nos estudos que muitos, a maioria, mais da metade, não se arrependerão dos seus pecados e dos seus erros e não voltarão para Deus, mas vão permanecer na prática do pecado. Então essas úlceras serão derramadas, serão produzidas nos corpos dos homens que têm a marca da besta, os adoradores da besta, aqueles que seguem o anticristo e reconhecem o anticristo como seu líder. Aqueles que estiverem ainda sobre a terra, que não recebeu a marca da besta, que não são adoradores da besta, serão livres dessa sentença. Essa sentença das 7 taças são reservadas aos adoradores do anticristo. Aqueles que receber por livre e espontânea vontade a marca e o número da besta em seu corpo, na mão direita ou na testa. Versículo 3, o segundo flagelo ou a segunda taça. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. A gente viu que no soar das trombetas, o mar, as águas também foram atingidos, e parte, algum terço das águas marítimas foram contaminadas, se tornaram amargas. O restante das águas, no derramamento da segunda taça sobre o mar, eles vão se tornar como sangue. Ou seja, provavelmente os seres viventes que ainda estão vivos nos mares, nos oceanos, morrerão. E isso vai trazer uma podridão sobre as águas, vai terminar de contaminar as águas que ainda estão puras. A gente vai ver nas próximas taças que a fonte das águas serão totalmente contaminadas. Ou seja, os homens estarão com úlceras em seus corpos, feridas abertas, sangrando, com pus, sem medicamento, que não vai haver medicamento, e sem água, pois as águas serão totalmente contaminadas. Não terão água para lavar suas feridas que estão abertas, com pus, sangrando. Não haverá água para trazer refrigério à ferida que há em seus corpos. Versículo 4, o terceiro flagelo. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios, nas fontes das águas, ou seja, as fontes aonde brota a água limpa, a fonte de água que há sobre o planeta Terra vai ser totalmente contaminado. O que restou de água limpa será contaminado, ou seja, quando chegar a esse ponto, irmão, do derramamento das taças sobre os mares, oceanos e fonte de águas, aqui a Bíblia está ensinando que não haverá mais água para beber.
não haverá água limpa para se banhar, porque as águas que estiverem estarão totalmente contaminadas e se tornarão em veneno. Aquele que beber morrerá. Aquele que usar essas águas sobre os seus corpos vão produzir doenças devido à contaminação das águas. E se tornarão em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo, ou seja, o anjo das águas refere ao anjo que vai estar com a responsabilidade de derramar a taça sobre as águas, de contaminar as águas que há sobre a terra. Então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Ou seja, aqui está falando da eternidade de Deus, aquele que é eterno, justo, santo. O anjo está aqui enaltecendo ao Deus que é eterno. Versículo 6, porquanto derramaram sangue de santos e de profeta, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ou seja, o anjo que está derramando a taça sobre a fonte das águas, está aqui inocentando Deus, que Deus ele não é culpado pelo que acontece na terra, Deus não é culpado pela sentença que está sendo derramada sobre a terra, mas a sentença que está sendo derramada sobre a terra, sobre os homens, é de merecimento dos homens. Os homens provocaram Deus, os homens atraíram essa sentença e esse juízo para si, não se arrependeram de seus pecados. Aqui o próprio anjo está reconhecendo e declarando que Deus é inocente, que Deus não está agindo por maldade, mas Deus ele é justo e Deus ele está fazendo apenas a justiça que deveria ser feita. Deus está entrando com justiça. Aqui o anjo fala que os homens sobre a terra derramou sangue inocente, que os homens sobre a terra derramou sangue de profetas, de homens santos, de homens servos do Senhor, e que assim como o homem derramou sangue de inocente, Deus vai dar a eles para beber sangue. Se era sangue que eles queriam, eles vão ter sangue para beber. Versículo 7, ouvi do altar que dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Ou seja, os juízos de Deus que serão derramados é considerados justos, retos e dignos. Deus não é injusto. Então todo o juízo que será derramado nessas taças, durante o período da grande tribulação, todos esses juízos, Deus estará agindo com justiça e retidão. Em momento algum Deus estará agindo por maldade. Mas Deus deu a oportunidade, no abrir dos 7 selos, no soar das 7 trombetas, Deus deu a oportunidade de arrependimento. Só que chegou o período do juízo. E o juízo aqui no derramar das 7 taças vai ser sem misericórdia. Versículo 8. O quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre esses flagelos e nem se arrependeram para darem glória a Deus. Eu vi muitos nas redes sociais esses dias, em status de alguns conhecidos meus, cristãos. Eu até falei isso na aula anterior, que muitos têm falado que já foi derramado uma das taças devido ao tamanho do calor que estamos enfrentando hoje. Irmãos, a gente vê aqui no versículo 8 do capítulo 16 que o derramar da taça sobre o sol vai trazer um calor, ao qual o calor vai incendiar a terra. O calor vai ser num nível tão grande que a órbita dos olhos dos homens derreterão em seus rostos. Será um calor muito mais insuportável do que o calor que hoje em muitos lugares se enfrentam, que chega aí a 34, 36 graus de calor. Vai passar, meu irmão, de 40, de 45 graus, aonde a terra vai se incendiar. Será um calor insuportável. Então, meu irmão, eu não acredito no que muitos ensinam, que já foi derramado uma das taças, que por isso que hoje a terra está com esse calor insuportável. Não, isso daí é só o princípio das dores. Como eu falei,
na aula anterior, hoje nós vivemos o princípio das dores, mas não a verdadeira dor. Mas a verdadeira dor se iniciará no período da grande tribulação. Então, o quarto anjo só vai derramar no sol. A taça da ira de Deus, Deus vai ferir o próprio sol. Deus vai usar o ardor do sol para punir o homem, para castigar o homem. Se hoje enfrentamos um calor, meu irmão, que a gente se sente agoniado, incomodados, imagine quando for derramado a quarta taça da ira de Deus que vai afetar o sol, onde Deus vai permitir que os raios solares atinjam a terra em um nível que até hoje não foi permitido, aonde a terra vai se incendiar, aonde haverá, meu irmão, fogo e incêndios como nunca houve, e aonde muitos morrerão devido ao índice, o grau de calor que vai atingir a terra. E a gente vê no versículo 9 que os homens vão blasfemar. Você vê o índice de crueldade do coração do homem que diante de tanto juízo, diante da punição devido aos seus próprios pecados, um homem vai continuar perverso, mau e com o coração endurecido. Em vez de se arrepender, em vez de pedir perdão a Deus, eles vão blasfemar contra Deus. Eles vão culpar Deus pelo que acontece sobre a terra. Como muitos fazem hoje, culpam Deus pelos males que acontecem sobre a terra, pela culpa do próprio homem. Eles querem culpar alguém, então vamos culpar Deus, porque Deus poderia evitar, mas Deus deu o livre-arbítrio ao homem. Se hoje nós pagamos pelas nossas más escolhas, Deus respeitou as nossas escolhas, são consequências das nossas escolhas. Então os homens nesse período, em vez de se arrepender, em vez de pedir perdão a Deus, vão continuar na prática pecaminosa. Infelizmente, esses que já receberam a marca da besta, já estarão com o coração tão endurecido que não vão se arrepender diante da aflição, mas vão blasfemar contra Deus. Versículo 10, o quinto flagelo. Derramou o quinto anjo a quinta taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofria, e não se arrependeram de suas obras. Ou seja, no derramar da quinta taça, Deus vai trazer juízo agora sobre o trono da besta, sobre o anticristo. Ou seja, quando fala do trono que se tornará em trevas, está falando que o governo do anticristo, o governo mundial do anticristo vai se tornar em trevas, ou seja, vai cair, vai ser destruído. Deus vai derramar juízo agora sobre o anticristo. Deus vai vir com juízo sobre o falso profeta. Deus vai vir com juízo contra o governo, contra o sistema demoníaco que estava governando a terra. Assim como vai vir juízo sobre os homens, vai vir um juízo sobre o governo do anticristo. E os homens adoradores do anticristo, mais uma vez, vão blasfemar contra Deus. Versículo 12. Derramou o sexto anjo a sua sexta taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rã, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Amargedon. Ou seja, no derramar da sexta taça vai se secar as águas do rio Eufrates. Para que essas águas vão se secar? Para dar caminho, passagem para os homens, para os exércitos terrenos, os exércitos dos homens. Por quê? Porque vai se iniciar a última peleja, chamada de peleja do Amargedon.
essa será a peleja final dos homens, aonde todos os países, todas as nações unidas com o anticristo e com o falso profeta vão tentar destruir a nação de Israel, vão se unir para destruir Israel. E a gente vê aqui que fala que 3 espíritos como rãs saem da boca do anticristo, da boca do falso profeta e do próprio Satanás. Esses demônios são demônios sedutores que agiram no sistema do anticristo e agora eles vão sair do anticristo, vão sair do falso profeta e vão sair ali do próprio Satanás, ou seja, eles que estavam ali auxiliando Satanás, eles vão induzir as nações que estão com o anticristo a se unir. Esses demônios vão seduzir as nações para destruir a nação de Israel. É aonde todas as nações vão cercar Israel para destruir. E neste momento, quando a nação de Israel estiver cercada por todas as nações, sem ver escapatória, sem ver saída, é neste momento que a nação de Israel vai clamar por socorro, vai pedir ajuda a Deus. E é neste momento que Jesus vai vir em poder e grande glória com os santos e com os anjos, ao qual será visível a todos, e o próprio Cristo, com o poder da sua palavra, vai destruir esses exércitos, vai dar livramento a Israel e vai estabelecer o reino milenial. Então aqui, no derramar da 6ª taça, vai se abrir caminho pelo mar, pelo rio Eufrates, para que venha a ser iniciada ali a última peleja chamada de Armagedon. Versículo 17, o 7º flagelo ou a 7ª taça, depende da interpretação aí da Bíblia. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Ou seja, no derramar da 7ª taça, aqui o próprio Deus vai decretar, está feito, ou seja, aquilo que ele determinou fazer vai se cumprir, ele não voltará atrás. A grande cidade que vai ser dividida em 3 partes, vem se referindo que a grande cidade se refere a Jerusalém, que vai ser restaurada para o reino milenial. E as demais cidades e nações que vão cair serão as nações que vão se unir contra o país, a nação de Israel. Ou seja, nações ao qual os povos serão destruídos, né, por se revoltarem e se rebelarem contra a nação de Israel. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Essa grande Babilônia, irmão, relembrando, não é a Babilônia que existiu no passado pelo rei Nabucodonosor, mas aqui vem falando do sistema demoníaco, do sistema de perversidade, o sistema do anticristo. Então, assim, provavelmente, né, a cidade sede onde o anticristo vai governar, ela será o alvo onde será derramada a ira de Deus, pois haverá uma sede. Como no reino milenial de Cristo a sede vai ser a Jerusalém, provavelmente haverá um país, uma cidade onde será a sede onde o anticristo vai governar. Então ali será derramado o cálice do vinho do furor da ira de Deus. Ou seja, ali o sistema do anticristo começará a ser destruído e lançado por terra. Versículo 20, todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraiva, com pedras que pesava cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Ou seja, no derramar da última taça, quando o 7º anjo derramar a 7ª taça,
Deus vai ali fazer uma restauração em Jerusalém para se iniciar o reino milenial de Cristo, mas também as demais nações vão receber a ira de Deus, as nações que apoiaram o anticristo, os povos que se juntaram na batalha do Armagedon serão ali sentenciados e punidos, aqueles que têm a marca da besta. E a gente vê aqui que haverá terremotos em um nível tão grande que montes, montanhas serão destruídos pelo tamanho da força desse terremoto como nunca houve. Será um terremoto que vai abalar todo o sistema da Terra, em um nível que nunca houve hoje, até hoje. E será lançado sobre a Terra pedras, granizos, com o peso de um talento. Um talento aqui se refere a mais ou menos 34 quilos, 35 quilos, ou seja, haverá chuva de pedras com peso de 30 a 34 quilos, ou seja, destruição total. Será um momento onde Deus irá destruir de vez o exército do anticristo e aonde Deus irá destruir por vez o governo maligno do anticristo. Aqui, da primeira trombeta, da primeira taça até a sétima taça, a gente vê o juízo de Deus sendo derramado sem misericórdia sobre os homens que receberam a marca da besta e sobre o sistema e o governo do anticristo. Aqui, irmão, a gente vê que o próprio anticristo, o falso profeta, também prestarão contas diante de Deus pela maldade que eles vão fazer e pelo governo perverso que eles vão governar na terra neste período. A sentença de Deus, repetindo, as 7 trombetas que serão soadas, é um ato de justiça. Deus vai vir com justiça, mas com misericórdia. Já no derramar das 7 taças, será somente a justiça de Deus sobre os pecadores que não se arrependeram, sobre aqueles que não abriram mão das práticas pecaminosas. Então, as 7 taças da ira de Deus será derramada sobre os homens que têm a marca da besta, sobre aqueles que se uniram com o anticristo. As nações que vão se unir com o anticristo vai receber uma sentença muito grande. E o próprio falso profeta e o próprio anticristo vão receber a sentença de Deus. A gente vai estar estudando no capítulo 17, né? Aí o final do governo de anticristo. A gente vai ver o que vai acontecer com o anticristo, com o falso profeta, a sentença que eles receberão da parte de Deus nos capítulos anteriores que a gente vai estar vendo, tá bom? Deixo aqui esta aula, deixo aqui esse conteúdo e que Deus venha estar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês.